Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje recebo o professor Álvaro Vilaça, renomado jurista, que possui um extenso currículo e aqui estou na difícil missão de tentar resumir ele ao máximo. O professor Álvaro Vilaça é graduado pela Universidade Mackenzie em 1961, doutor em Direito pela USP em 1972, livre docente também pela USP em 1976 e é professor do Largo São Francisco desde 1980. Professor titular também desde 1993, ex-diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie, ex-diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e, desde o ano de 1999, é diretor da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado. Conselheiro estadual e federal da OAB, advogado, consultor, parecerista, autor de mais de 20 obras jurídicas, dentre as quais eu destaco o curso de Direito Civil em 6 volumes publicado pela Atlas, Bem de Família, com comentários à Lei 8.009, Direito de Família, recém-publicado, Estatuto da Família de Fato e Dever de Coabitação. Professor Vilaça, é um enorme prazer receber o senhor. Gostaria de começar a nossa entrevista dizendo o seguinte: eu fiz uma leitura sobre o seu currículo na versão um pouco mais completa e desde a sua infância o senhor já nutria uma paixão pelos estudos, né? Era professor de português e de latim e aos 15 anos escreveu um livro de poesias. O senhor acha que isso pode ter... quanto dessa paixão pelos estudos pode ter influenciado o senhor para a profissão que o senhor optou? Boa tarde a vocês e agradeço a visita. A minha carreira sempre foi uma de predestinado, porque eu já estava na faculdade de Direito, ainda com a cabeça raspada, como eu licionava antes Direito Civil, já para alguns estudantes, estudava com eles gramática, português e latim, que eu aprendi também sozinho. Sempre gostei de estudar e na faculdade de Direito, na época era o diretor Jorge Americano, ele me franqueou a possibilidade de estar dando aulas de português e latim na faculdade, porque a faculdade na época não tinha o curso noturno. E eu licionava nas duas classes que ficavam abertas à noite, por essa grande generosidade do grande Jorge Americano. Aliás, foi o primeiro diretor da Mackenzie, que eu viria depois a ser diretor também. Estudei muito na matéria jurídica para licionar no Mackenzie os 35 anos, depois eu acabei licionando na USP também pelo mesmo tempo e já desde o meu concurso para doutoramento, o Alexandre Correia me pediu para auxiliá-lo dando direito romano. Então eu comecei a estudar também direito romano, aproveitando as lições de latim e assim fui desenvolvendo a minha carreira. Dei aula na FMU também, na mesma época, fiquei lá 12 anos na faculdade dando aula e licionava em Pinhal, era uma espécie de professor ambulante, um negócio muito, nem sei como conseguir desenvolver tanta atividade docente em tão pouco tempo, né? Para mim, pouco tempo, porque foram muitas as faculdades. E na minha carreira acadêmica, eu sempre gostei de escrever também. Então, todas as minhas teses acabaram convergindo para essa situação de elaboração de projetos de lei. Também, então, comecei a trabalhar na parte de legislação e assim foi a minha carreira até hoje. Eu ainda continuo, mesmo aposentado, licionando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, às terças-feiras, o curso de pós-graduação. Então, é uma turma muito seleta. Atualmente nós estamos com quase 30 alunos, o que é excessivo em matéria de pós-graduação, mas tenho lá juízes, tenho advogados famosos, já algumas professoras que estão lá comigo.
E eu acho que essa turma também é mais uma turma que vai nos elitizar de tal forma que a faculdade continua sempre sendo aquela faculdade do Largo de São Francisco. Professor, além da sua trajetória também como professor, seja no Largo de São Francisco, seja no Mackenzie, seja nas diversas instituições, o que chama atenção também é que o senhor foi diretor de 3 grandes universidades aqui em São Paulo. Primeiro, na Universidade Mackenzie, depois o senhor foi diretor no Largo de São Francisco e há 13 anos o senhor é diretor da Fundação Armando Álvares Penteado. Quais são quais os desafios e as dificuldades que um diretor possui para dirigir, né, essas instituições de ensino? Olha, a grande lição que eu recebi na minha vida foi justamente de procurar ser simples. As minhas portas estiveram sempre abertas para funcionários, para alunos, para colegas professores. Então as minhas dificuldades sempre foram minimizadas, porque eu sempre tratei bem todos, me chamavam sempre de um pacificador, porque eu procurava às vezes contornar algumas divergências entre professores nos departamentos, mas assim, grande dificuldade. Uma vez ou outra, algum aluno me incomodou com perseguições, com problemas assim desagradáveis, mas no fim ficaram todos meus amigos, a ponto até um deles de querer fazer um filme comigo na minha sala da diretoria da São Francisco, que ele atormentou quase uns 10 professores da USP. E eu, como diretor, tinha que segurar essas questões, esses problemas, também os concursos de professores, muito disputados. No concurso é assim, você fazendo parte de uma banca, você ganha vários inimigos e um amigo que é o que está sendo aprovado. Mesmo assim, correndo o risco de sofrer algumas controvérsias, algumas alegações. Professor, eu de fato eu que fui seu aluno também na FAP, o que chamava a atenção é que você fica às vezes imaginando que seria muito difícil ter acesso ao diretor. Mas as poucas vezes que eu, por exemplo, quis fazer que eu quis consultar o senhor, eu lembro que foi muito fácil. Foi agendar uma reunião e era um problema de agenda e sempre fui. Acho que é por isso também que o senhor sempre foi muito querido e até hoje é pelos seus alunos onde passa. Graças a Deus, né? É uma situação que dá um orgulho próprio, porque é sinal que eu consegui comunicar-me com os meus alunos, com os meus professores e mostrar a eles que realmente as coisas ficam mais simples quando a gente torna as coisas simples. Porque se você ficar criando obstáculos, marcar hora para falar, hora para não sei o quê, você perde a espontaneidade. E a espontaneidade, a franqueza e essa maneira afável de comunicação, eu acho que é um pouco de humildade também. É sempre bom, não faz mal para ninguém. Professor, também eu acho que é muito interessante, principalmente para nós, que somos jovens advogados, e o público também do blog também é formado por muitos jovens advogados, é muito bom saber que de um professor como o senhor, que não apenas lecionava, mas saíram importantes textos legislativos, porque o senhor teve uma frente trabalhando no legislativo bastante firme. O senhor foi assessor já do Senado e também, após a elaboração do Código Civil, também prestou sempre consultas para o deputado Ricardo Fiuza. O senhor poderia citar alguns textos legislativos hoje que foram influenciados por ideias do senhor? Eu começo citando o Bem de Família, que foi a minha tese de doutoramento na USP, né? Foi em 1972. E aí, então, eu procurei mostrar que o bem de família, que era tratado no Código Civil, era muito complicado, porque só se referia a bens imóveis. Então, eu perguntava na época, qual é a família que tem bem imóvel? Então, a maioria das famílias ficava sem nenhuma defesa. Aí, então, surgiu a ideia de que era preciso criar um bem de família legal.
E foi assim que nasceu a Lei 8.009, de 1990, que é uma lei que favorece o morador, a família, que habita o imóvel. Basta a habitação do imóvel, sem necessidade de editais, de complicações legislativas, de formalismos, que hoje em dia não cabe mais na legislação moderna. Também no caso dos direitos e deveres dos cônjuges, que acabaram trazendo à baila o divórcio, que acabou sendo considerado um direito potestativo pela Emenda Constitucional 66, e eu também trabalhei muito com o relator da Constituinte, que era o Bernardo Cabral, justamente para tentar amenizar o texto da legislação. E foi assim que eu também aprendi a considerar o artigo 229, parágrafos da Constituição de hoje, a mostrar-se como um texto que não é taxativo. Ele é um texto exemplificativo em que há família sob casamento, casamento religioso com efeitos civis, que acaba sendo um outro aspecto, tendo um outro aspecto que é de direito concubinário, né? E assim eu procurei trazer com esses subsídios essa modernidade do texto legislativo, também no caso da união estável, que eu fui autor do projeto 1 ano e meio antes da Constituição, que foi minha primeira tese de titular na USP, que era justamente o fato de bastar a convivência do convivente com a convivente para que eles tivessem direitos comuns, a não ser que tivesse algum contrato escrito. Essa foi, para mim, a grande lei que eu pude fazer com o auxílio do Instituto do Cefêmia de Brasília, que me ajudou muito, fazendo palestras no Congresso. E depois, no projeto do Código Civil, eu ajudei bastante o senador Josafá Marinho, e não fiz muita coisa, porque lá na casa dos mais velhos é mais difícil você conseguir alguma inovação. E depois com o Ricardo Fiuza, que eu continuei assessorando extraoficialmente, fora da comissão, logicamente, do Código Civil, conseguimos algumas alterações muito importantes que vieram deixar o texto do novo Código mais acessível, embora, mesmo assim, eu faça muitas restrições. Quando eu lecionei 4 anos de direito romano na Itália, em Roma, eu tive a oportunidade de fazer críticas também ao Código Italiano, do qual nós copiamos um texto do nosso Código Civil. Quando eles pediram para falar, porque eles homenagearam muito o Código Civil, como sendo o primeiro Código Civil do 3º milênio. Ninguém sabe disso, mas a coisa ficou mais comemorada, o lançamento do Código, na Itália, na Europa, com 80 juristas, e não no Brasil, com as críticas muito severas, que agora vão desaparecendo, porque o texto é muito bom. Professor, gostaria de agradecer a sua entrevista. O senhor é uma pessoa sempre muito aberta, muito tranquila, querido pelos seus alunos, querido pela sua família. Além de todo o legado das suas obras que o senhor deixou, eu acho que essas legislações também foram importantes e têm uma eficácia, né, na população, um trabalho social muito importante, e a gente agradece muito o fato do senhor ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu agradeço muito a visita de vocês, Alexandre, e a casa é de vocês. Quando quiserem aparecer, disponham. Muito obrigado.